um pouco da situação da televisão pública brasileira, um pouco do contexto da radiodifusão, né, que é uma televisão pública, ou comercial, ou estatal, e também um pouco do tema da proposta, não é, da governadora Ieda Cruz, de tentar transformar, não em OCIP, mas de fazer uma parceria das fundações com entidades ditas do terceiro setor. E por isso foi convidada a professora Maria Ceci, que ela vai fazer uma espécie de conversa nesse sentido, quais são os avanços desse tipo de associação ou quais são os problemas desse tipo. A ideia, então, é nós debatemos esse assunto, cada participante da mesa terá em torno de 15 minutos de apresentação, depois serão abertas as perguntas e as respostas serão dadas já nos encaminhamentos finais. Então, a gente ouve as perguntas do público, não é? E aí, quando cada um da mesa for responder, já dá os seus pareceres finais. Eu vou coordenar a mesa, vou coordenar o tempo. O Torg, ele, este ano, lançou um livro, que é a Associação de Letrados a respeito da televisão pública brasileira, com recorte na TVE. Nós temos aqui a R$20 o livro, o preço de livraria está 30, então quem quiser adquirir, não é, o livro que vai tratar exatamente do assunto, eu li para poder me inteirar, não é? Assim como a minha dissertação de mestrado, né, que eu sugeri a gente passar diploma e na hoje exatamente, assim, muito interessante. Né? E, bueno, vamos então iniciar. Quem é que vai começar na mesa? Quem? A Maria Ceci? Então tá. A Maria Ceci. Tá bom. Então, é um prazer enorme estar aqui por diversos motivos que não preciso listar e principalmente, enfim, a gente muda de contexto, mas acaba encontrando amigos e pessoas de outras trajetórias, né? Isso é sempre muito bom. O Lebut me fez uma encomenda que é muito chata, então eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, não era isso que eu queria falar. Mas como eu sou muito obediente, ele mandou e-mail dizendo o que eu tinha que falar. Então eu sou muito chato, vocês cobrem dele que a culpa é toda dele. Eu sou super generalizada e obedeço sempre. Muito bem. Então tá. Vamos lá. Então, o Rafael, que está sentadinho ali vai me ajudar, o Rafael é professor e pesquisador lá da escola. E lá na Escola de Administração da URGS, nós temos trabalhado com práticas de movimentos sociais e como esses movimentos sociais influenciam políticas públicas. E o Rafael, na sua dissertação de mestrado, trabalhou com um processo que é o inverso desse aqui. Ele trabalhou com o processo de reestatização de serviços de água e saneamento que haviam sido privatizados no Uruguai e na Argentina, e que foram reestatizados por força, pressão dos movimentos sociais. E um dos casos que o Rafael estudou, que foi o caso de algumas regiões do Uruguai, ele é muito interessante no sentido de que ele tem como ator central dessa resistência à continuidade dos serviços privatizados de água, ele tem como ator central os sindicatos de trabalhadores. Né? Por que eu começo com isso? Né? Porque me parece que, eu estou saindo do script que ele me deu, eu não resisto, me parece que esse processo que está em curso, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, no plano federal e em outros estados, ele só poderá ser revertido por força de movimentos sociais, né? E por força de sindicatos que sejam capazes de superar de trabalhar as suas questões corporativas, mas não apenas elas. E me parece que esse é exatamente o caso daqui, em que se trata não apenas de preservar direitos, mas de preservar, defender a trajetória dessas organizações como públicas e como cumprindo com o seu papel. Então, a minha missão é muito chata, é de contextualizar essas reformas que estão em curso no aparelho do Estado brasileiro desde metade da década de 90 e que continuam em curso, inclusive, no plano federal. É preciso muito
3 segundos, dizer que esse é um processo que acontece internacionalmente, que é empurrado para os governos nacionais por pressão das agências internacionais de cooperação e de financiamento, e que tem uma agenda que se desenvolve no metade final da década de 70, com alguns casos paradigmáticos, alguns casos de referência, que são o caso da Inglaterra, da Margaret Thatcher, da Nova Zelândia e da Austrália. E principalmente os casos da Nova Zelândia e da Austrália, eles servem como referência, como modelo do que todos os outros países do mundo deveriam fazer. E no Brasil, por circunstâncias, não vem ao caso, nós entramos nesse processo praticamente uma década e meia depois. É no início dos anos 90 que o governo Fernando Henrique começa a acenar com essas propostas, mas é apenas no seu segundo mandato que ele começa a fazer. Então, eu tenho aqui uma citação do Bresser Pereira, que foi o encarregado de fazer a reforma. Na época havia um ministério para fazer a reforma, e me parece que essa citação do Bresser, ela deixa claro do que se trata, né? Ele diz assim: o que se propõe construir? O Estado Social Liberal. Social porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover o desenvolvimento econômico. Liberal porque o fará usando os controles do mercado e menos os controles administrativos, porque realizará seus serviços sociais principalmente através de organizações públicas não estatais competitivas, porque tornará os mercados de trabalho mais flexíveis. Esse espírito da reforma, ele está presente ainda hoje nas iniciativas que nesse momento estão sendo impulsionadas, inclusive pelo governo Lula. Essa reforma cria, e eu não vou me deter nisso, é só para entender um pouco, ela muda a estrutura da administração pública brasileira, que antes a gente estava acostumado com a administração pública direta e indireta, e cria esse negócio aqui que são... os atuais setores do Estado. O núcleo estratégico, que se refere ao topo dos ministérios e seria o formulador das políticas públicas. Atividades exclusivas, que se referem às atividades de regulamentar, fiscalizar, fomentar, e tem algumas coisas mencionadas ali. Serviços não exclusivos, que é onde, evidentemente, o caso da TV, da Fundação Piratini se inscreve, e que correspondem ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas. São exemplos: Desejo Eterno, até hoje, as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa, os museus, etc. E a produção de bens e serviços para o mercado. Muito bem. Para esses setores correspondem formas de propriedade. E eu menciono isso porque, caso venha, que eu espero que não, caso venha a se efetivar essa ideia de que a fundação seja gerida por uma OCIP, aparecerá essa figura da propriedade não estatal, que eu não vou me deter nisso aqui, porque é uma chatice, mas é uma espécie de limbo, em que o patrimônio é transferido, ele não é mais estatal, ele também não é privado, enfim, é uma coisa... ele é explorado privadamente, mas o tipo de propriedade não é repassado. Bom, essas coisas não surgem do nada e como é que é? Boa professora, doutora, como disse a gente não pode deixar de reconhecer quais são as influências teóricas que estão aqui, porque elas expressam aquele espírito, não é? Então, duas dessas teorias vêm, obviamente, da economia. A teoria da escolha pública
ela propõe a expansão da analogia com o mercado para a esfera pública, ou seja, parte da suposição de que o mercado é eficiente, de que as práticas de gestão e de administração do mercado são sempre eficientes e que, portanto, todas as esferas da vida devem ser administradas segundo o princípio da eficiência, que, aliás, virou princípio constitucional. Não é? Uma emenda constitucional incluiu entre os princípios constitucionais a eficiência, o que mostra o peso que tem essa invasão da lógica do mercado de todas as outras esferas. E, portanto, considera, no nosso caso, que com exceção da segurança pública e da formulação de políticas, todos os serviços são considerados atividades competitivas e, portanto, podem e devem ser executados seguindo essa lógica do mercado. A outra teoria também da economia, a teoria dos custos de transação, que vai justificar, na verdade, a criação das agências reguladoras, não é? Que fazem parte desse pacote. E, bom, o mercado é bom, é ótimo, mas não é tão bom assim porque ele gera custos por comportamento oportunístico dos agentes do mercado. Então, alguém precisa regular isso para que o mercado opere melhor. Então, observem que o Estado vai mudando de cara. O Estado o aparelho do Estado passa a se retirar da produção de bens e serviços para a sociedade. Isso não quer dizer que ele diminua de tamanho, que ele se apequene, que ele esteja desaparecendo, que ele se torne mínimo, porque ele avança, se agiganta em outras funções, que são funções de regulação do mercado. Nesse movimento que parece paradoxal, mas não é, o seu propósito, a sua função é a mesma. Ele está cada vez mais a serviço do mercado. Ele se retira e permite que o capital se expanda para áreas onde antes ele não estava e o Estado passa a assumir, com recursos públicos, evidente, com recursos advindos da população, ele passa a exercer funções para o mercado, para proteger o fluxo de capitais, para liberar e proteger comércio, etc, etc. Bom, e a outra é o individualismo metodológico, ou seja, que está totalmente relacionado com a ideia da competição. Todos sempre procurarão o melhor para si, para a sua organização, e, portanto, a competição será sempre salutar, porque levará, sabe-se lá onde. Bom, só para você ter uma ideia, esse processo ele tem uma cronologia que se inicia em 95, quando é criado na Câmara de Reforma do Estado os principais pontos que depois virão a ser implantados, que são a ampliação da autonomia financeira, administrativa e orçamentária das autarquias, fundações e empresas, a flexibilização da estabilidade, mantendo apenas para aquelas carreiras exclusivas, que são os formuladores de políticas, o fim do RJU e a criação de regimes diferenciados, a implantação do modelo de contrato de gestão no serviço público e a flexibilização dos mecanismos de admissão de pessoal. Observem que esse processo ele é extremamente dinâmico. Agora, recentemente, não sei exatamente em que data, o Supremo Tribunal Federal, na prática, revogou o fim da RJU, né? Afirmando o regime jurídico único, que é onde está a estabilidade, a carreira, o concurso público. O que a reforma faz aqui é criar a figura do emprego público, onde a admissão é sempre por CLT, etc., ou seja, detona uma carreira pública de Estado. O Supremo Tribunal Federal agora, por ação dos sindicatos e das entidades, diz que não pode. Então, na prática, isso aqui virou letra morta, ou seja, observem 12 anos depois. Né? Com isso, para se dizer que há espaço sempre para retomar algumas coisas. Bom, em 97, a medida provisória que cria as organizações sociais. Em 99, a que cria as OCIPs.
Em 2000, a Lei de Responsabilidade Social. Por que eu... Fiscal, desculpe, são primas. Por que eu trago isso? Porque se a gente não considera a Lei de Responsabilidade Fiscal como um mecanismo coercitivo de imposição, de restrição do gasto público com pessoal e custeio, etc., da administração, a gente não consegue entender de onde vêm essas ideias mirabolantes de entrega de parte do patrimônio, no caso para OCIPs ou para terceirização, etc. Isso é absolutamente combinado no sentido de que era preciso um mecanismo que induzisse esse apequenamento aí físico do Estado, né? E só vai dizer que as coisas continuam acontecendo. Agora nós estamos vivendo na universidade pública através de 2 decretos, um que é o chama Reúne e o outro que é o Banco de Professores Equivalentes, a introdução do contrato de gestão nas universidades federais. Isso significa efetivamente acabar com a autonomia das universidades. E há o projeto de lei que cria a Fundação Estatal e que é outra figura dessas de aprofundamento das reformas iniciadas então no governo Fernando Henrique. Por isso eu digo que nós estamos em processo de reforma, não apenas nos estados, como é o caso de Minas e daqui, mas também no governo federal. O que eu particularmente também acho que complica a estratégia de buscar apoio parlamentar da oposição aqui no estado. Porque, na verdade, todos estão compartilhando o mesmo processo. Esse é um quadrinho que mostra, então, quais são os regimes institucionais existentes. Vocês estão ali meio que escondidinhos no que seria o equivalente a uma autarquia. Daqui para frente eu estou usando slides que são slides atuais do Ministério do Planejamento. Porque aí tem uma versão oficial sobre o tema que a gente está tratando. Passa outro. Então, segundo o próprio Ministério do Planejamento, as OCIPs, eu vou me deter nelas, por razões óbvias, né? Ela não é um modelo jurídico, é uma forma institucional de parceria do Estado com o terceiro setor, diferente das organizações sociais, que entram ali no modelo jurídico das figuras do Estado brasileiro, ou seja, o próprio Ministério do Planejamento diz as OCIPs são fora do Estado. Enfim, essas coisas vocês já devem saber, eu vou deixar isso com vocês, me parece que são algumas informações que vocês possam considerar. O que é importante a gente lembrar é que as OCIPs foram criadas na época da Comunidade Solidária para fomentar o desenvolvimento do terceiro setor. Né? E hoje há um desvio, um senso de oportunidade, digamos assim, de alguns governantes em utilizá-lo para outros fins. Diferente das organizações sociais, ou seja, num gradiente de menos pior a muito pior, as OCIPs são ainda piores do que as organizações sociais, no sentido de que não há contrato de gestão com o ente governamental. Há um termo de parceria que é extremamente vago enfim. Não há regra e não há necessidade de participação do poder público no Conselho de Administração. Ela fica fora da lei de licitações, que é aquele númerozinho ali, e observem que o governo federal já reformulou a lei das OCIPs no âmbito federal, obrigando a realização de licitação. O que a legislação do Estado de Minas não incluiu. Muito bem. A outra coisa é que, pela legislação federal, o último item, não está autorizada a cessão de servidores para exercício na OCIP, o que Minas incluiu.
E o que eu andei consultando algumas coisinhas, assim, os juristas juram que isso vai dar um problemão, porque isso não tem sustentação, não tem sustentação legal basta um sujeito entrar na justiça, não tem como justificar a cedência de servidores públicos para uma organização privada, não tem precedência para isso. Só mais um. A outra coisa que já está clara, está ali em vermelhinho, quando a Cláudia falou, é que, obviamente, a Fundação TVE não será transformada em uma OCIP, porque isso a legislação não permite. O que vai ser feito com ela, não faço a menor ideia, mas o processo, e vocês devem saber disso, como que aconteceu em Minas, é a qualificação de uma OCIP que assina um termo de parceria daqueles, e a ela lhe é repassado, enfim, as coisas físicas e tudo mais. E a tarefa de fazer. O que eu acho que é importante ter claro nesse momento é que essa figura da OCIP, aqui eu estou citando alguns legisladores aí, juristas da administração pública, juristas do direito público, eles juram que as OCIPs são entidades privadas e que não tem como fazer qualquer maquiagem para dizer que elas são paraestatais, ou seja, que elas são complementares ao Estado. A não ser se entender que paraestatal significa estar ao lado do Estado. Né? Bom, alguns detalhes, então, que eu já mencionei antes. O poder público não participa dos quadros diretivos da OCIP, o que mostra o seu distanciamento do público. Eu já disse antes, ela não realiza contrato de gestão, apenas termo de parceria, que é extremamente vago. E aqui eu já falei também de Minas. Muito bem. Eu estou correndo aqui, porque eu adoro obedecer o tempo. Vai lá, Rafael. Então, eu estou dando um tom que, obviamente, eu estou dizendo o tempo todo que esse processo se trata de privatização. Então, o que eu estou considerando privatização? Primeiro, eu gosto dessa afirmação do Paul Starr, e isso que ele disse rolou várias vezes no vídeo também, um pouco essa ideia. A ideia de que o público está para o privado, assim como o transparente está para o opaco, como o anunciado está para o ocultado. É mais do que um regime jurídico, mais do que uma propriedade, se trata, na verdade, de o quanto o público está sujeito ao escrutínio público, não é? E o quanto o privado está privado desse escrutínio público. Em um sentido amplo, então, privatização obviamente pode ser entendida como uma mudança do público para o privado na produção de serviços. No caso da escolha das OCIPs, e por que eu trouxe essa ideia do transparente para o opaco, do anunciado para o ocultado, o processo de escolha de uma... Eu estou supondo que as pessoas já tenham passado pela ideia de que uma OCIP será um bando de gente que vai, de entes privados, indivíduos privados, que vão constituir uma associação privada e que vão responder a um edital solicitando um projeto e que serão então aprovados para executar esse projeto, e aí que eu queria chegar, por absolutamente ato discricionário, de vontade do administrador público. E aqui está aberto todo o espaço para relações de patrimonialismo, de proximidade, de promiscuidade, etc. Que a gente conhece muito bem. Bom, então, por isso a ideia é que se trata de um ato privado.
Porque ele não tem, embora diga lá pelas tantas que ele tem que passar pelo conselho político da área, isso é tão vago, não há nenhum critério de julgamento para o conselho político da área, e nós todos sabemos o quanto estes conselhos têm se comportado como meros cartórios e não como espaços de deliberação e de decisão. Eu estou aqui usando para qualificar, então, essa afirmação de que se trata de uma privatização. Estou usando uma jurista do direito público, chama de Pietro, e ela diz assim: é considerada privatização, em sentido amplo, toda parceria firmada entre a administração pública com a iniciativa privada, incluindo desregulação, desmonopolização de atividades econômicas, privatização em sentido estrito, delegação, concessão ou permissão de serviços públicos, e acordos variados com o setor privado, tais como convênios, contratos de gestão e termos de parceria, contratos de obra de contrato e terceirização, etc. Então, ela claramente coloca os termos de parceria como uma modalidade de privatização. Bom, aqui tem uma escala, eu estou voltando a usar o slide do Ministério do Planejamento, que mostra o quanto mais Estado e menos Estado. Lá em cima se refere a mais controle e menos controle, a menos autonomia e mais autonomia. O que eu acho que mesmo na versão oficial, os deputados estão de defesa da Fundação Estatal. Vejam só. Eles são coerentes com a ideia de privatização que estava no slide anterior. Então, eu vou terminar logo, Rafael. Então, o que são cláusulas essenciais do tal termo de parceria? Que, de novo, é extremamente vago. Direitos, responsabilidades e obrigações dos parceiros, a especificação do programa de trabalho proposto pelo OCIP, metas e resultados com cronograma, critérios de avaliação de desempenho com indicadores de resultado, e observem o seguinte: a comissão de avaliação que deveria, ou que deve avaliar o desempenho, ela é composta, eu nunca vi isso em nenhum lugar da administração brasileira até então. Essa comissão de avaliação é composta de comum acordo entre o órgão público e a OCIP. Ou seja, toda a ideia de controle externo, seja do tribunal, seja do Ministério Público, seja dos tribunais de contas, eu quero dizer, seja de órgãos de auditoria, CAGE, etc., que marca a tradição da administração pública brasileira, aqui não existe. A OCIP faz um acordo com quem discricionariamente lhe entregou aquele serviço, seja o que for, e bom, agora nós vamos avaliar esse negócio, que para mim é tipicamente ação privada entre amigos. Bom, a outra coisa é que a obrigação é de apresentar relatório e de publicar na imprensa oficial extrato do termo de parceria e demonstrativo de execução. Não há nenhuma exigência quanto a critérios de avaliação para a seleção. Não há nenhuma definição quanto a isso, nem quanto à lisura do processo, nem quanto à qualidade da proposta. Ou seja, o ato é discricionário e o ato é legitimado por uma publicação. E, como eu disse, deve haver consulta prévia ao Conselho, com todas aquelas limitações que nós já comentamos. Então, para encerrar, eu vou deixar algumas questões, não é? Que são questões retóricas, evidentemente, né? Será que o Estado Social e o seu aparelho são obrigatoriamente ineficazes, parasitários, corruptos, clientelistas, corporativos, com políticos e servidores espúrios, como afirma o discurso gerencial? Porque essa é a justificativa para alterar as instituições e as práticas de gestão. Será que o processo continuado de privatização do Estado não está reforçando o patrimonialismo e o acordo entre as elites, que me parece óbvio nessa situação? E se a expansão do Estado à margem, com o enfraquecimento do Estado ampliado e de seu aparelho, a administração pública,
não estará eliminando para sempre a possibilidade da constituição de um Estado democrático e social entre nós. Ou seja, embora nós estejamos tratando aqui de uma situação bastante pontual, não é? de SOS de uma organização que nós todos prezamos e de uma situação que envolve pontualmente o governo do Estado do Rio Grande do Sul, na verdade essa discussão, para nós todos, enquanto agentes políticos e sociais, é uma discussão que se remete a uma reconfiguração do aparelho do Estado e da sociedade brasileira. Né? Portanto, tem uma dimensão política que é extremamente importante, relevante. Desculpem o atropelo e a chatice, vou deixar com vocês aqui, eu descobri e gostei muito, é um livro escrito por um mineiro da Fundação João Pinheiro, e eu comprei porque achei que era interessante ler a versão oficial de Minas Gerais. E, para minha surpresa, ele faz uma discussão bastante crítica, não diremos, mas ele faz uma discussão bastante sensata, bastante racional, de um ponto de vista da racionalidade da administração pública, e extremamente interessante. E ele, como o caso exemplar do que não pode ser feito, do que não deve ser feito, ele cita exatamente a ADTV. Ou seja, de como entrega uma fortuna, todas as coisas, etc. E para uma OCIP, e aí aparece a discricionalidade, embora a lei de Minas diga que a OCIP tem que existir há 2 anos para se qualificar, a ADTV não tinha 2 anos de existência, e mesmo assim ela foi qualificada. Ou seja... Qual autor mesmo? Marcelo Douglas Figueiredo, Agência dos Contratos de OCIP, editado pela FGV. Eu estou deixando a cópia com o pessoal aqui. Tá? Nós damos a palavra para o José Carlos Torres.